Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back.
Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. When we see the handwriting on the wall today, but there is a man who knows about it. Oh, irmão, nós vemos a escritura na parede hoje, porém homem que sabe sobre isto. You might have went to every doctor's office in the city and they told you you've got to die. Você pode ter passado por cada consultório médico na cidade e eles lhe disseram, você tem que morrer. But there is a man. Mas há homem. You may have weighed in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell. Você pode ter vadeado em pecado até sua alma ter ficado tão negra quanto as paredes sujas do inferno. And you're ready to commit suicide without a hope. E você está pronto para se suicidar sem esperança. But there is a man, and his name is Jesus. Mas há homem, e seu nome é Jesus. He knows the supernatural. Ele conhece o sobrenatural. And he's in our kingdom, for we are the children of his kingdom. E ele está em nosso reino, pois somos os filhos do seu reino. There is a man. Há homem. Said he knows the supernatural. For years ago, they found the Spirit of God in him. Disse, ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele. And he had an excellent spirit. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos. Ele via visões. E cada uma delas era exatamente correta. So don't be troubled. Então não se preocupem. Just give me a few minutes and I'll get him here. Simplesmente deem-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus. A Escritura está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8 e 9. Daniel, capítulo 1, verso 8 e 9. Pastor Gustavo Rabelo. Daniel, capítulo 1,
versos 8 e 9. Todos encontraram? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, neste lugar de adoração, o qual o Senhor tem preparado para nós nos achegarmos, ó Deus, deixando o labor do dia, deixando tudo o que se passou de ruim. Nos reunimos agora no nome de Jesus Cristo, para te louvar, Senhor, porque Tu és bom. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso curador, o Senhor é o nosso Salvador, e a Ti rendemos-lhe glória, Pai. Portanto, Deus, aceita a nossa adoração nesse instante, aceita o nosso louvor, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite por meio da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, é que oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar Deus é tão bom, suavemente, em espírito de adoração. Deus é tão bom. Que Ele fará por você. Então cante. Tudo
seja glória. Espírito de adoração, louve ao Senhor nesta hora. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Dê graças a Deus pelos livramentos que Ele te deu neste dia, pela saúde que Ele tem te dado, pelas vestes, pelo lar, pela família. Tu és digno, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor nos dá. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso alento, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa alegria. Glória a Ti, Senhor Jesus. Se alguém chegou triste nesta noite, que você possa voltar feliz, alegre com Jesus, agradecido, agradecida. Glória a Ti, Senhor. Mais uma vez, todos cantando: a Deus seja graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Aleluia. Irmão pastor Marconi Neves. Boa noite com Jesus. Nós temos um aviso aqui do cooperador, irmão William Prieto e família. Ele escreveu assim: venho informar ao pastor Joaquim Gonçalves, a junta de diáconos e igreja, que ficarei ausente dos cultos de finais de semana por tempo indeterminado para dar apoio ao meu pai que se encontra debilitado. Desde já agradeço pela compreensão de todos e conto com as vossas orações. Deus os abençoe ricamente. É do cooperador irmão William Prieto e família. O nome do irmão, sua família já vai ficar incluído nos pedidos de oração, inclusive do seu pai também, irmão William Prieto. E nós vamos orar por esses demais pedidos aqui. Se mais alguém tiver uma necessidade, você levante também uma de suas mãos. O Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
Maria Pereira de Castro e família, Aline Pereira de Castro, Regina Pereira de Castro, Pedro Pereira dos Reis, André Júnior Feitosa Oliveira, Marcos Paulo Feitosa Oliveira, Silmara Piva e família, família Veríssimo, Domingas Joaquina de Andrade, Alderice Martins Candini, Diego Carvalho, Pedro Oliveira, Marcos Vinícius de Souza, Luiz Carlos dos Santos Júnior e família, de Jair Alves Pereira e família, Ana Maria dos Santos e família, Elizabeth Lemes de Carvalho e família, Amanda Pascoal e família, Pastor José Fiário Rodrigues, Josias Gonçalves Prata, e por viagem a Elson Tavares de Almeida e esposa, Paulo Marcelino dos Santos, Euna Rodrigues Damaso dos Santos, e por emprego Eliezer Alves de Oliveira. Vamos orar por esses pedidos. Querido Deus e nosso precioso Pai Celestial, nós temos sentimentos por essas pessoas, Senhor, que necessitam do Senhor. E Pai amado, quando o Senhor estava aqui em carne, o Senhor tinha sentimentos pelas pessoas e elas eram ajudadas, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E Pai amado, permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Senhor Jesus, é tão fácil para o Senhor ajudar essas pessoas, Pai. Simplesmente nos ajude, Senhor, a ter os verdadeiros sentimentos para contigo, porquanto o Senhor não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Nós simplesmente pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, crendo no teu grande poder e que o Senhor pode agir a favor de cada uma dessas pessoas e ajudá-las, encorajá-las, abençoá-las naquilo que elas precisam, seja enfermidade, viagem, um emprego ou qualquer outra necessidade, Pai. Nós rogamos por cada uma delas, crendo na tua graça, no teu amor e no perdão dos nossos pecados, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino nesta noite, cantado pela irmã Sara Santos. Doce é crer em Cristo, da harpa cristã número 265. Jesus.
Doce é crer em Cristo. Deus continue te abençoando, irmã Sara Santos. Igrejas que participam deste culto através da internet, na Bahia, Guanambi, Jacaraci, Maracá, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Vitória da Conquista. Em Goiás, o Recanto da Fé, Caiapônia, Gameleira de Goiás, Jataí, Minaçu, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás e Trindade. Em Minas Gerais, Francisco Sá, Paraguaçu, Patos de Minas. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante e Sonora. No Mato Grosso, Alto Araguaia. Na Paraíba, João Pessoa. No Rio de Janeiro, Itaboraí. No Rio Grande do Norte, Natal, Parelhas e Santa Cruz. Em Santa Catarina, Brusque e Tubarão. Em São Paulo, Itaí, Ituverava e Sorocaba. Na Espanha, irmã Maria Camilo. Nos Estados Unidos, Salete Santos e Paulo Celestino e família. Na França, José Maria Gonçalves de Oliveira. No Japão, Erasmo Rocha. Deu um total de 1.235 conexões, sendo 31 igrejas. Aproximadamente 3.940 pessoas participando conosco. Um abraço a todos vocês. A escritura que o pastor Gustavo Rabelo, quem vai pregar nesta noite, vai usar, está no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9. Daniel 1, versos 8 e 9. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós agradecemos a Deus por mais este privilégio de estarmos mais uma vez na casa de Deus. Nós estamos vindo de mais um encontro de pastores que realmente foi uma bênção, foi um marco na vida de cada um de nós, com palavras maravilhosas. Deus nos ajudou grandemente. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Precioso Jesus, Tu és tão bom para nós. E já temos ouvido tantas coisas maravilhosas, Senhor. Tantas palavras que nos faz realmente crermos no Senhor. Já temos cantado hinos, temos Te adorado, Senhor. Mas agora estamos aqui, pedindo a Tua bênção sobre a Tua palavra. Que ela venha de encontro com as nossas necessidades. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós estamos vivendo
em dias, em momentos em que a busca por prazeres tem se tornado a essência do viver do homem. Mas nós ouvimos em um dos programas que foi rodado no encontro, o nosso pastor nos dizendo: as horas mais perigosas são as horas de divertimentos. São aqueles momentos em que nós passamos a não nos preocupar realmente com o que deveria se preocupar. O irmão Brana comenta a respeito de um irmão que gostava de cantar um corinho que dizia: deixamos cair as barras, as traves. E nós estamos vivendo momentos em que todos nós devemos estar atentos às pequenas coisas. Parece que as grandes coisas já não nos fazem tantos problemas. Mas as pequenas coisas às vezes causam tanto dano. Pequenas conversas, pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas coisinhas. E isso tem corroído tanto. O profeta pregou a mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia. E aqui, a partir do parágrafo 9, ele começa a falar sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz: Deus permitiu que a cidade deles fosse queimada. Deus permitiu que a sua igreja fosse queimada e que eles fossem levados para a cidade de Babilônia, porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, no meio de tudo aquilo, Deus ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar a sua mão e dizer: este é o meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chega a ser apenas um, porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer: este é o meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. O irmão Brana continua falando a respeito de Daniel, e ele diz aqui: agora, um homem que verdadeiramente tenha o seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com o seu rosto voltado para o céu. Daniel havia queimado todas as pontes de trás dele. Daniel havia queimado
todas as pontes de trás dele. Este se torna o problema, muitas vezes em nossas vidas. Nós não queimamos as pontes dos velhos temperamentos, dos velhos hábitos, da velha natureza. Nós ouvimos neste encontro o pastor Iendes nos dizendo, às vezes Deus espera que o homem caia de suas carnes, perca suas habilidades, perca tudo que ele tem, para que Deus possa entrar e colocar as suas mãos sobre aquele homem. Mas qualquer coisinha que acontece, nós voltamos ao velho temperamento. Nós voltamos à velha natureza, nós voltamos a isto, aquilo outro, aos velhos hábitos. Mas Daniel havia queimado todas as pontes atrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. O irmão Brana, certa vez, conversando com uma irmã, ele estava passando ali em sua fazenda para ir orar por alguém do outro lado da colina, e aquela senhora se colocou ali, começou a conversar com ele e dizer: vocês pensam que podem passar sobre nós tão asperamente? E ele chega a dizer: se fosse algum tempo atrás, se fosse há algum tempo atrás, se aquelas velhas amarras não tivessem sido desprendidas, mas o irmão Brano olhou para ela, começou a conversar com ela e disse: a senhora me perdoe, irmã, eu não sabia que eu tinha que falar com a senhora. Eu sou um pregador, eu estou indo do outro lado orar por alguém. Ele não estava observando o rastro que deixara. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. E ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isto é o que nós deveríamos estar fazendo, buscando. Nós ouvimos também no encontro o nosso pastor dizendo: às vezes você pega uma carreta vazia e ela passa por uma estrada e faz barulhos e saculeja de um lado e do outro e faz tanto barulho, mas quando ela volta, ela passa pela mesma estrada, mas ela está completamente carregada, ela não faz barulho. E ele nos diz: oxalá, igreja, nós, eu, você, oxalá estivéssemos indo buscar uma carga do Espírito Santo, buscar um preenchimento completo. Deixaríamos de fazer tantas coisas. O irmão Brana chega a dizer: quando o William Brana sair da frente, ele diz: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Brana, e agora eu coloco o meu nome, você coloca o seu nome. Quando nós vencermos estas pequenas coisinhas que ainda nos amarram, que ainda nos seguram, haverá um batismo de amor completamente.
ele avançava para o alvo da soberana vocação. Mas Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. Eles o testaram, ou os testaram pelo fogo. Eles os testaram também através da cova de leões, e a todo instante Deus fazia com que superassem mais do que vitoriosos. Muitos são os testes dos justos, mas Deus os livra de todos. Quão maravilhoso isto é! Como agradecemos por isto! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Agora nós temos tantos exemplos tão maravilhosos, tão belos. E o irmão Brana diz aqui, a Bíblia está cheia destas coisas em todo lugar. Ele pergunta, vocês não gostam de ler a palavra? Eu simplesmente a leio e às vezes eu choro, diz o irmão Brana. Aqui, alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro na sala e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre a minha cadeira, olhei para a minha Bíblia novamente e chorei como criança. E eu pensei, Deus, ali dentro a vida eterna, para cada homem ou mulher que quer colocar sua confiança nisto, vida eterna. Mas agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. Aí nós vamos voltar no programa também do encontro. Nosso pastor falando a respeito de Nabucodonosor, enquanto estava naquela festa, se divertindo, ele diz, o inimigo estava ganhando terreno na hora do divertimento. Na hora dos prazeres, dos pequenos momentos, das distrações, das pequenas coisas que nos enredamos, o inimigo está ganhando terreno. E ele vai ganhando terreno, ganhando terreno. E se não houver batalhas, não há vitória. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes que enfrentamos. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas, pelos testes, pelas provações que enfrentamos. É Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Deus dando a oportunidade de termos vitórias. E às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir um pouquinho,
na saúde, nos negócios, nisto, naquilo. Para nos dar um pouco mais de atenção. Para nos dar um pouco mais de atenção. Como aquele pastor, o irmão Brana conta esta história aqui, que quebrou a perna de sua ovelha, e as pessoas começaram a criticá-lo, e chamando-lhe de um pastor cruel, malvado. Mas ele disse: não, eu fiz isto porque eu a amava. E ele disse: ela se desviava por pequenas coisinhas, por pequenos caminhos, por pequenas graminhas de um lado, de um outro, e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então eu quebrei a sua perna, para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse. O irmão Brana conta a história, conta o sonho, não a história, mas o sonho que a sua mãe teve, daquela mulher que estava subindo aqueles 3 degraus, com um sapato de salto altos. E o irmão Brana estava na porta e disse para ela: irmã, você não consegue fazer isto. E ela disse: eu vou mostrar para você que eu posso fazer. E ela começou a subir aquele caminho, de repente ela começou a correr, diz o irmão Brana, de repente ela começou a cambalear, até que caiu. Caiu em um buraco horrível, com gritos horríveis. E aí o irmão Brana vem e diz: ela obedeceu tudo, menos uma coisinha apenas. Agora, irmãos, o irmão Brana diz: nós temos uma linha entre a morte e a vida. É permitido que alguém vá até certa distância, diz o irmão Brana. Porém, há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isto. Está vendo? Você pode seguir sua pequena insensatez por algum tempo, os pequenos sentimentos por algum tempo, as pequenas sensações, porém é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa, Ele adverte a todos nós e puxa as rédeas da advertência e diz: agora chega. Então é melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante. Se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. Ele prega a mensagem vida, e ele diz: às vezes aquele servo se afasta um pouquinho e os cães o agarram, e às vezes arrancam pequenos punhados de carne dele, e às vezes arrancam um pedaço grande daquele servo. E ele diz: o diabo quer que nós nos afastemos apenas uma vez, que nós cheguemos perto da fronteira apenas uma vez. É o suficiente para ele arrancar pedaços.
E naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para diverti-lo, ele não quis dar atenção. Agora o irmão Branham está falando de Nabucodonosor. E ele disse: vai e traze os vasos do Senhor, e começa a beber vinho e um drink ao Deus deles. Então veio uma mão do céu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim, que significa: pesado foste na balança e foste achado em falta. Muitas vezes as coisas, o irmão Branham diz, as coisas acontecem bem ao nosso lado e nós não percebemos, nós não vemos, nós estamos tão desapercebidos que não percebemos aquilo. E as raposinhas, as velhas raposinhas entram na vinha, as pequenas raposinhas, e vão engordando lá dentro, vão engordando, vão engordando. Depois não conseguimos mais tirá-las. O irmão Branham diz: isso é como um fogo, é como fogo. Tente apagar um fogo num dia ventoso. Em um dia que o vento está soprando e com madeira seca na floresta, tente, veja se você consegue apagar aquilo. O irmão Branham diz: quanto mais se luta contra ele, mais fôlego se dá a ele. E quanto mais fôlego se dá, mais ele queima. Mas se por um lado isto é tão terrível, por outro lado isto é glorioso. É disto que a igreja necessita nesta noite. É de um verdadeiro abano impetuoso e veemente de vento, como o que caiu no dia de Pentecostes, para abaná-la de volta à fé novamente, para receber o Senhor Jesus Cristo na sua vinda em glória. E quando nós damos atenção a isto, nós olhamos realmente isto e podemos deixar queimar estas coisas dentro de nós. Como Isaías, nós podemos cair e dizer: Senhor, os meus lábios são impuros, minhas ações têm sido impuras, meus pensamentos têm sido impuros. E ele pode pegar uma brasa com a tenaz e tocar e queimar os nossos lábios, queimar isto de nossas vidas, tirar de dentro de nós esta velha natureza, estes velhos sentimentos. Nós podemos nos colocar de pé como Isaías e dizer: Senhor, eu estou pronto, envia-me a mim. Acima de todo divertimento. O irmão Branham, na mensagem A História de Minha Vida, ele conta que ele havia, ainda rapaz, seus 15 anos de idade, arrumado uma namoradinha, diz ele. E um dia ele saiu, mais um amigo e a sua namorada e a namorada de seu amigo. E ele diz: em um determinado momento eu voltei e ela estava fumando um cigarro.
E ela ofereceu ao irmão Brana aquilo. E o irmão Brana disse para ela: obrigado, eu não fumo. Ela disse: você não fuma, você não bebe, você não dança. Aonde é que você se diverte? Nós não temos velhos hábitos que o mundo tem, velhas coisas, não carregamos aquelas tradições, aquelas coisas que eles carregam. Aonde está realmente aquilo que pode satisfazer as nossas almas, aquilo que pode entrar dentro de nós e fazer com que temos realmente um relaxamento, um descanso. O irmão Brana disse para ela: olha, eu gosto de pescar, eu gosto de caçar, eu gosto de ir à igreja. Aí está onde eu me divirto. Aí está onde eu posso ter um descanso. Onde eu posso descansar realmente com tranquilidade. E ele vem e diz: se vocês querem me dar um descanso, me dar umas férias, deixe-me estar na presença de Jesus. Isto vale mais do que qualquer descanso que você possa oferecer lá fora. Apenas entre na presença de Deus realmente, se dispondo, se desfazendo, se desposando destas velhas coisinhas, e você vai ver realmente o descanso, a satisfação, o refrigério, a alegria, o gozo, a felicidade, tudo aquilo que o mundo não pode lhe oferecer. Mas se vamos dar atenção ao que está lá fora, estamos abrindo a guarda para que o inimigo entre e cause um dano terrível. O apóstolo Paulo vem e nos diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Quer vamos para um lado, quer vamos para o outro, estejamos firmados. Cada momento de nossa vida, cada dia que passamos, cada fôlego que temos de vida, é uma oportunidade que Deus está nos dando de vencer. De vencer o eu, vencer o ego, vencer a nós mesmos. É a mais bela das vitórias, é quando você vence a você mesmo, quando eu venço a mim mesmo, é a mais bela das vitórias. Precioso Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos na posição que o Senhor quer que estejamos, a vivermos aquilo que o Senhor quer que vivamos. Como o teu profeta orou e disse certa vez: que as nossas vontades sejam as tuas vontades, ó Pai. Que os nossos desejos sejam os teus. Ó grande Deus, ajuda-nos, Senhor, no restante desta caminhada. Esforça a nossa coragem, que nós possamos estar selados com a Tua palavra, com o Teu Espírito, para que naquela manhã, quando o nosso nome for chamado, nós possamos estar prontos para subir ao encontro do Senhor.
Leva-nos em paz aos nossos lares. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus recompense, vamos dizer, o pastor Gustavo Rabelo, sua família, o seu ministério. Muito obrigado a Deus por mais esta palavra de ânimo nos nossos corações. Amanhã, irmãos, às 7 horas da manhã, reunião de meditação. Às 16h30, reunião com os obreiros, aqui no Átrio 2. E às 18 horas, mais um momento aqui no Tabernáculo da Fé. Despeça do seu irmão e da sua irmã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.